Aqueles que o provaram, aqueles que o experimentaram e depois se afastaram serão enganados pelo anticristo que está por vir. Portanto, haverá uma multidão de pessoas que entrarão na tribulação que se desqualificaram por sua rebelião e por sua descrença antes da tribulação. Mas há milhões incontáveis e talvez bilhões na Terra que ainda não ouviram o verdadeiro poder e persuasão do Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a multidão daqueles que são salvos, ninguém pode nem contar. E a Bíblia diz de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos e assim por diante. Mas a maioria deles será martirizada e decapitada porque se recusará mais tarde a receber a marca da besta. Portanto, temos que contabilizar esse número de pessoas que serão martirizadas e massacradas por causa de sua fé em Cristo. E a Bíblia diz: quão grande é esse número? Ninguém poderia contar. Portanto, não podemos ser definitivos sobre isso, só podemos especular. E então em Apocalipse 16 e ES 12 a 16, temos uma referência ao que é chamado de Batalha do Armagedom. E a Bíblia diz que haverá tal matança, tal perda de vidas durante a Batalha do Armagedom. Diz que o sangue dos mortos subirá 4,5 pés por 200 milhas. Agora, a Batalha do Armagedom, que acontece no Oriente Médio, em Israel, no Vale de Megido, eu já estive lá algumas vezes. É triangular por natureza. E, grosso modo, quero dizer, não tem essas dimensões exatas, mas tem cerca de 25 a 25 quilômetros triangularmente. A Bíblia diz que o sangue correrá 1,40 m de profundidade até a nádega do cavalo naquela guerra, e um número incontável de pessoas morrerá. Agora, direi que há um debate entre os estudiosos. É sangue literal ou, no texto grego, também permite que os cavalos pisem na guerra e o sangue respingue na nádega do cavalo? Isso é assunto para outro estudo bíblico. Mas o que lemos é que a Bíblia diz que levará mais de 7 meses para enterrar todos os mortos desta guerra. Você consegue imaginar? Mais de 7 meses só para limpar os corpos em decomposição que estão lá na Batalha do Armagedom. E a Bíblia diz que os abutres estarão lá em grandes números consumindo a carne de generais e soldados e assim por diante. Então temos que levar em conta a perda de vidas na Batalha do Armagedom. E isso é apenas o começo porque a Bíblia também fala sobre durante a tribulação, a perda de vidas por eventos apocalípticos, pragas, pandemias, desastres naturais, prováveis guerras nucleares, terremotos, etc., etc. E como não é o propósito deste estudo ser um estudo totalmente exaustivo, tudo o que estou dizendo é que chegamos a cerca de 4,5 bilhões de pessoas que morrerão durante os 7 anos da tribulação. E então teríamos que adicionar a isso todos esses que morrerão, aqueles que serão martirizados. Apocalipse 7, viu uma multidão que ninguém podia contar. Ouça nosso estudo bíblico sobre quem é a grande multidão em Apocalipse capítulo 7 para muito mais ensinamentos e detalhes sobre isso. Mas a maioria deles será martirizada e decapitada. Eles são os santos da tribulação. Depois temos a Batalha do Armagedom. Temos todos os eventos apocalípticos. Temos uma provável guerra nuclear. Temos terremotos. Quer dizer, você sabe, a Bíblia diz em Apocalipse, apenas em desastres naturais, haverá um terremoto tão grande, a Bíblia diz que as montanhas serão niveladas e todas as ilhas desaparecerão. Quantas pessoas serão mortas quando as montanhas da terra forem abaladas tão violentamente que pedras e avalanches destruirão vilas inteiras, possivelmente cidades? Não sei, só podemos imaginar. E quando todas as ilhas desaparecerem? Quantas pessoas vivem no Havaí, no Japão? Você poderia continuar a lista de ilhas. A Bíblia disse que todas as ilhas desaparecerão. Agora, se você prestou atenção hoje, agora sabe por que qualquer um que tente colocar um número exato de quantos morrerão na tribulação é tolo. E seus estudos devem sempre ser questionados.
Portanto, tudo o que estamos fazendo aqui só pode nos dar a capacidade de pegar algumas equações matemáticas específicas, pegar um número base de 9 bilhões, fazer algumas contas simples a partir daí, e então você saberá por que ao longo dos anos eu ensinei, assim como muitos estudiosos, que aproximadamente 3/4 da população da Terra será eliminada horrivelmente durante o período da tribulação. Então, voltando ao nosso número base de 9 bilhões. Se pegarmos as duas profecias, 25% eliminados, 1/3 eliminado, e então fizermos alguma provisão para essas perdas em massa de vidas durante a tribulação, santos sendo martirizados e decapitados, a batalha do Armagedon, desastres naturais, terremotos, pragas, pandemias, etc., etc. Se pegarmos tudo no período da tribulação ensinado na Bíblia, Apocalipse 6 a Apocalipse 19. Muitos estudiosos ao longo dos anos disseram novamente, aproximadamente 3/4 da população da Terra morrerá durante a tribulação. E isso seria novamente 9 bilhões como um número base. 3/4 de 9 bilhões é 6 bilhões. Aproximadamente 6 bilhões de pessoas morrerão durante o período da tribulação. Mais uma vez, aproximadamente. Não sei o número exato. Ninguém sabe o número exato. Jesus disse que se Deus Pai não tivesse abreviado os dias, ninguém sobreviveria. O que nos dá a profecia de Jesus de que o número é tão significativo que se Deus não tivesse cancelado, e a propósito, o período da tribulação terminará com a segunda vinda de Jesus Cristo, quando a guerra final contra os ímpios, onde a justiça de Cristo e o reino eterno de Deus prevalecerão, mas, em resumo, quantas pessoas morrerão durante o período da tribulação? Aproximadamente 6 bilhões de pessoas. É assustador, mas aqui está a pergunta mais importante. A pergunta mais importante não é quantas pessoas morrerão durante a tribulação. A pergunta mais importante é: você estará aqui quando isso acontecer? A pergunta mais importante é: você está pronto para o arrebatamento? Porque aqueles que forem arrebatados não suportarão a tribulação. Jesus disse em Apocalipse 3:10 para a igreja: porque você perseverou, eu o guardarei desta hora de provação que está chegando sobre o mundo inteiro. Jesus disse especificamente aos crentes: eu o guardarei dela. Ele não disse que você está passando por isso. Ele não disse: eu o guardarei nisso. Eu o guardarei durante isso. Eu o guardarei durante isso. Ele disse: eu o guardarei disso. Então, a pergunta mais importante para encerrarmos é: você está pronto para encontrar o Senhor? Porque tudo isso pode ser evitado abandonando o pecado e se voltando para Cristo. Você orará comigo agora mesmo? E quando você orar, se for sincero, quero que acesse loslon.org. Está na tela. E apenas me escreva um breve e-mail e diga: Tiff, fiz essa oração com você. Fui sincero. Eu estava falando sério com Deus. Quero ser salvo. Alguns de vocês estão longe do Senhor e estão voltando para casa. E me avise. Associação Cordeiro Perdido. Nós existimos para ajudar pessoas como você. E mesmo que você sinta que é a pior pessoa, o pior pecador que está ouvindo, Deus te ama e Ele vai te restaurar, te salvar e te perdoar. Mas enquanto ainda há tempo, você precisa orar. Você precisa voltar para casa. Ore comigo agora mesmo. Apenas diga: Pai Celestial, hoje eu confesso todos os meus pecados e peço que me perdoe. Eu confio na cruz e no sangue do seu único Filho Jesus. Lave-me, limpe minha mente, meu corpo, meu espírito. Entre no meu coração hoje e seja meu Senhor e meu Salvador. Eu juro que hoje servirei ao Senhor no lugar da minha fraqueza. Encha-me com o Espírito Santo e me dê sua força. Mantenha-me pronto para seu breve retorno. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E porque as tuas palavras não podem mentir hoje, eu estou salvo. Eu estou perdoado. Eu estou curado. Eu estou liberto. Eu estou abençoado. E a minha vida nunca mais será a mesma em nome de Jesus.
Amém.